Mas que coisa, né? Foi só as montadoras chinesas chegarem no Brasil com um carro bom e mais barato que, de repente, todas as outras montadoras passaram a dar desconto de 40 mil, 50 mil, 68 mil de desconto nos carros que vendiam. Ou seja, agora tá claro, as outras montadoras estavam roubando o povo brasileiro e culpando os altos impostos. Culpavam o governo Lula e aí extorquiam a gente. Falavam que o carro no Brasil era alto por culpa do Lula. Aí o Lula conseguiu investimento chinês, de repente, todos os carros estão aí com descontos de 30, 40, 50%. Que coisa, né? Eis a hipocrisia. Bem que deveriam investigar essas montadoras e obrigá-las a devolver o dinheiro e prejuízo de todo mundo que comprou o carro deles nos últimos anos. Concorda ou não? Boa tarde. Flávio Bolsonaro na sabatina de Jorge Messias, fazendo valer o apelido de Bolsonarinho, seguindo os passos do pai. E eu queria fazer uma primeira pergunta ao senhor com toda a sinceridade. O senhor só acha que essas pessoas são de fato uma ameaça à democracia? Falando do pessoal do 8 de janeiro. Não, não são mais uma ameaça à democracia porque eles estão presos. E nós aqui no Congresso, senadores e deputados, nós temos lutado muito por aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita a essas pessoas. Pessoas simples, via de regra, senhor Messias, trabalhadoras, sem nenhum antecedente criminal, com residência fixa. Por conta disso, a pena dos que estão na cúpula deveria ser ainda maior. E incluir seu Silas Malafaia. Silas Malafaia era um agitador que levou pessoas simples a fazer o que fizeram. Vale lembrar, Jair Messias Bolsonaro apresentou o plano para as Forças Armadas. E o general falou assim, ó, se você der mais um passo eu te prendo. Chegou nesse nível. Só não pegaram em armas porque as armas não autorizaram. E o mito durante o seu governo já tinha trocado todos os cabeças das Forças Armadas. Orquestrou tudo. Tentou. Não conseguiu. E estão pagando por isso e tem que ser assim. E ao seguir os passos de seu pai, Flávio Bolsonaro, ao encampar essa persona, ele se mostra também um risco à democracia nossa aqui no futuro. O que impede de Flávio Bolsonaro, caso ele ganhe, anistiar todo mundo, colocar todo mundo nas ruas, governar mal, e a hora que governar mal, ele dominando toda a estrutura, ele vai contar a história que ele quiser e atropelar toda a democracia. O que vai impedir ele de fazer isso? Essa estrutura montada pela direita alucinada bolsonarista chegou a bloquear regiões que eles acreditavam que votava mais no outro candidato. Olha o nível que chegou esse pessoal. Por que Jair Messias Bolsonaro pegou um avião e fugiu? Ele sabia o que ia acontecer. Você pode vir com o argumento de que ele amarelou, que o golpe se desmoronou. Tudo bem, mas o golpe foi planejado, foi tentado, foi orquestrado. Não é porque na hora H falhou que não teve a tentativa. Poderosos foram cooptados para participar e estão presos. E tem que ficar presos. E toda vez que você ouvir Flávio Bolsonaro ou qualquer um desses poderosos falando da anistia em nome dessas pessoas que foram usadas por eles, saiba que eles só estão utilizando essas pessoas mais uma vez para tentar salvar os cabeças. E é incrível que esse pessoal ainda acredita e defende seus algozes. Fantástica a decisão do presidente Lula em escolher o Jorge Messias para uma cadeira, ou seja, uma vaga no STF. Ele foi sabatinado agora pelo senador Flávio Bolsonaro. Cara, a gente percebe que ele não é político. Não é. Ele não é parcial a lados. Não, de forma alguma. Pelo contrário disso, ele usa muitas técnicas jurídicas. E vocês vão ficar impressionados com o que ele fala para o Flávio Bolsonaro. Eu vou colocar alguns trechos aqui e depois eu vou rodar o vídeo para vocês perceberem o quanto ele é técnico jurídico. Fica ligado aqui. Aqui ele responde ao Flávio Bolsonaro, que é senador, candidato à presidência da República, com clareza, sem usar a emoção ou também a razão. Ou seja, é meio termo. Olha só, 8 de janeiro, isso foi uma pergunta que o Flávio Bolsonaro fez a ele sobre o 8 de janeiro. Aí ele responde, foi um dos episódios mais tristes da história, fecha aspas, diz Messias a Flávio. Agora, presta atenção nesse trecho aqui, porque essa colocação dele é extraordinária, porque ele usa técnicas jurídicas. Aqui em cima, vai ser a mesma coisa que ele vai falar no vídeo. Eu vou aqui para o próximo parágrafo. Ele ainda disse que a prisão é sempre, abre aspas, uma tragédia pessoal e familiar, fecha aspas, mas que isso não justifica a anistia, tá vendo aí? Que nada justifica a anistia, porque foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça do país. Aí vem aqui, ó, abre aspas, a discussão acerca da anistia é própria do ambiente político, institucional. A anistia, tá vendo como ele está separando as coisas? A anistia é um ato jurídico, político, institucional. Uma coisa é política e outra coisa é jurídica. Tá vendo como ele está separando as coisas direitinho aí? Que cabe ao parlamento, fecha aspas.
ao evitar opinar sobre a eventual decisão do Congresso. Prosseguiu. Agora eu vou rodar o vídeo. Muito boa a resposta dele, o senador Flávio Bolsonaro. Agora vamos ao vídeo dele. Flávio Bolsonaro, agradeço, senador, as questões que o senhor me coloca. A primeira delas diz respeito aos presos do 8 de janeiro e a sua compreensão jurídico-política de que efetivamente estariam ou não ali a ameaçar a democracia. Eu quero dizer que o 8 de janeiro, como já pude declarar, foi um dos episódios mais tristes da história recente e acho que fez muito mal ao país. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda, e essa é uma situação, evidentemente, porque a prisão em si e o processo penal sempre carrega uma tragédia pessoal e familiar. Nós não podemos desconhecer. O que eu posso dizer em relação a este caso, até porque não posso antecipar julgamento, no sentido de não me colocar em posição de impedimento, é que o sistema penal brasileiro prevê mecanismos próprios de correção. Vocês perceberam a ponderação dele em fazer a colocação no lado emotivo e no outro lado pela razão. Ou seja, ele ficou ali no meio e deu uma excelente resposta para o Flávio Bolsonaro. Nós não podemos ir de encontro às decisões da instituição jurídica, porque existe a lei. Eu espero que o Flávio Bolsonaro tenha entendido. Eu entendi. E você aí, entendeu? Então deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre essa sabatina do Jorge Messias. Fica comigo aqui por um minuto, que só tem notícia boa. Hoje acontece a sabatina do Jorge Messias. Jorge Messias, indicado do presidente Lula para o cargo no STF. O time do Lula só tem a crescer. Se você faz parte do time do Lula, você está no lugar certo. Vem junto comigo, que eu vou passar as informações para você. Mais um ministro indicado pelo presidente Lula. Já tivemos aí o Flávio Dino, o Zanin e agora o Jorge Messias, que a sabatina acontece hoje. E ele vai passar por essa sabatina e vai se juntar ao time do Lula no combate à extrema-direita, no combate à fake news, no combate àquela turminha da extrema-direita que tenta de qualquer maneira ferrar com o Brasil, tenta de qualquer maneira dar um golpe no Brasil. Só que eles não vão conseguir. O time do Lula está crescendo e eu conto com você para fazer parte desse time, se juntar a nós e agora, no dia 4 de outubro, colocar o presidente Lula pela quarta vez na presidência do Brasil para que nosso país não caia mais na mão de golpista. Se você concorda com a minha fala, já curte, comenta e compartilha, aperta no coraçãozinho, aperta no maisinho, para me seguir é muito importante e faz o L. Pobre sabor direita. Você sabe o que é crowd crove? Se você não sabe, aprenda aqui agora com este áudio satisfatório que um seguidor me enviou. E não esqueça de compartilhar, comentar, curtir e se puder contribua com este trabalho, fortaleça o nosso deboche. Amém. Salve, rapaziada. Muito boa tarde. Alguém pode me dizer quem foi o ladrão que roubou a capacidade de raciocinar do brasileiro? Sabe por quê, pessoal? Porque nós nascemos em hospitais públicos. Nós estudamos em escolas públicas. Em caso de emergência, a gente chama o SAMU para nos levar para uma UPA ou para qualquer outro hospital que também é público. Nós somos CLTs, mas somos contra o 13º, FGTS, férias e INSS, porque fomos convencidos por políticos de direita que isso pesa para o nosso patrão. Nós ganhamos 5 mil reais por mês, mas somos contra nos isentar de imposto de renda, porque vão cobrar imposto do meu patrão e eu fui convencido por um político de direita que isso não é bom para mim e quem vai pagar a conta sou eu. Eu trabalho 44 horas semanais em 6 dias para ganhar esses 5 mil reais por mês. E eu consigo ficar contra reduzir para 40 horas e trabalhar apenas 5 dias na semana, porque meu político de direita favorito me convenceu que isso não vai ser bom para mim e eu vou pagar essa conta. Nós somos pessoas que temos cérebro, mas temos preguiça de pensar e preferimos terceirizar o nosso pensamento. Quer saber quem somos nós? Nós somos os pobres sabor direita. Somos facilmente enganados. Ficamos contra os nossos próprios direitos e a favor dos direitos dos ricos, porque nós fomos convencidos pelos nossos empregadores que se nós trabalharmos mais do que somos pagos para trabalhar, fazermos mais do que nós somos pagos para fazer, se nós chegarmos mais cedo no nosso serviço e irmos embora mais tarde para a nossa casa, trabalharmos aos finais de semana, um dia seremos ricos também. Muito boa tarde para geral, hein? Ei, pobre de direita, este ano você terá a grande oportunidade de eleger quem realmente te representa. Porque apesar de você ser um boizinho de corte que se acha
Um boi Nelore jamais pertencerá à excremento direita, por mais que você queira. Então evite passar por essa vida sendo mais um medíocre a serviço da elite. Flávio Bolsonaro, agradeço, senador, as questões que o senhor me coloca. A primeira delas diz respeito aos presos do 8 de janeiro e a sua compreensão jurídico-política de que efetivamente estariam ou não ali a ameaçar a democracia. Eu quero dizer que o 8 de janeiro, como já pude declarar, foi um dos episódios mais tristes da história recente e acho que fez muito mal ao país. Efetivamente, as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, elas foram submetidas a um processo, foram processadas, muitas foram condenadas, algumas assinaram um acordo de não persecução penal, algumas estão presas ainda, e essa é uma situação, evidentemente, porque a prisão em si e o processo penal sempre carrega uma tragédia pessoal e familiar. Nós não podemos desconhecer. O que eu posso dizer em relação a este caso, até porque não posso antecipar julgamento, no sentido de não me colocar em posição de impedimento, é que o sistema penal brasileiro prevê mecanismos próprios de correção. Vocês perceberam a ponderação dele em fazer a colocação no lado emotivo e no outro lado pela razão. Ou seja, ele ficou ali no meio e deu uma excelente resposta para o Flávio Bolsonaro. Nós não podemos ir de encontro às decisões da instituição jurídica, porque existe a lei. Eu espero que o Flávio Bolsonaro tenha entendido. Eu entendi. E você aí, entendeu? Então deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião sobre essa sabatina do Jorge Messias. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, proíbe eventos sindicais da esquerda lá na Avenida Paulista, mas liberou para os bolsonaristas irem fazer protesto em defesa do ex-presidente, nunca mais presidente Bolsonaro, e em defesa do Flávio Bolsonaro. Olha só, meus amigos, não deixou que a esquerda fizesse suas manifestações na Paulista dia 1º, mas autorizou para os bolsonaristas. Olha aí, ó. Esse daí que defende a liberdade de expressão, que diz que o STF persegue não sei quem, que luta pela liberdade, perseguindo a esquerda desse jeito, governador. Então, se for evento da esquerda não pode, mas se for bolsonarista pode, né? Aí eu fui lá no Google, pesquisei para ver se isso era verdade. E veja, meus amigos. Olha aí, meus amigos, pesquisei lá no Google, dei um Google e pesquisei. Olha aí, ó. Sim, é verdade que a polícia militar do governo Tarcísio de Freitas, do republicano, em São Paulo, não autorizou a realização de um ato organizado por frentes sindicais e movimentos sociais na Avenida Paulista no dia 1º de maio, dia do trabalhador. E aqui estão os principais pontos da situação. Olha aí, ó. Veto, né? A PM vetou o pedido da CSP, né? Com lutas e outras entidades que planejavam um ato contra a escala 6x1 na Avenida Paulista. Olha o que está sendo feito. Ele proibiu, mas ó, autorizou para os bolsonaristas o espaço na Avenida Paulista. Foi liberado para grupos bolsonaristas realizarem atos em apoio ao ex-presidente Bolsonaro e a Flávio Bolsonaro. Ou seja, autorizou para fazer um ato político, mas não autorizou para os sindicais se manifestar contra essa escala 6x1. Aí está o rei da liberdade, né? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Como nós estamos prestes a um novo processo de escolha de reitor, e como a escolha de reitor é minha, do governador do estado, eu estou aqui querendo um compromisso público dos candidatos. Só tem chance de ser nomeado por mim o candidato que assumiu o compromisso que não vai atrapalhar a destinação desse imóvel. Se você que está aí ouvindo acha que essa história é só sobre a venda de um prédio, não é. O vice-governador, que agora é governador de Minas Gerais, Matheus Simões, disse que só vai nomear o reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais se esse reitor concordar com a venda de um imóvel da universidade. E aí que está o problema, porque nas universidades públicas é a comunidade acadêmica que escolhe, através de uma lista, quem vai ser o seu reitor. E aí o governador escolhe um desses que a universidade indica para o governador. Mas existe um princípio democrático que é de respeitar a escolha do primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E o que o governador está fazendo é querer mudar a regra disso aí. Não é mais sobre escolher o nome do indicado, é excluir, já agora, desde o início, quem não concorda com essa ideia do governador. E aí o que acontece? A universidade escolhe um reitor porque existe um projeto acadêmico. Ela não escolhe um reitor que esteja disposto a obedecer o governador. Porque a universidade tem autonomia. A escolha de um reitor não é uma escolha política. E aí não importa se vai vender o prédio, se isso é uma boa ideia ou não. Se fosse, isso teria que ser defendido com debate. Porque condicionar a nomeação do reitor a isso
Isso é antidemocrático, isso é chantagem política. E isso vai muito além do que um simples prédio. Amanhã pode ser na pesquisa, pode ser no ensino, pode ser no pensamento crítico. A autonomia da universidade não pode aceitar uma moeda de troca. A universidade precisa ser autônoma, independente de quem esteja no governo do Estado. Grande notícia para o Brasil, o Lula suspendeu 3.400.000 multas por causa do sistema Free Flow. O sistema Free Flow são aqueles pórticos que são os novos pedágios. Então as concessionárias colocam esses pedágios aí e a pessoa não sabe porque ela não tem que parar, ela não tem que fazer o pagamento e acha que passou por um pardal, mas na verdade ela está sendo cobrado. Quem não tem a tagzinha no vidro ali acaba pagando essa multa porque não é automático. Quando ele passa, e se não é automático, ele tem que entrar no site, fazer o pagamento, e muitos brasileiros não sabiam disso, foram mal informados pelas concessionárias, e agora o presidente Lula está suspendendo as multas por evasão de pedágio. Esse é o resultado da privatização das linhas 8 e 9 da CPTM aqui em São Paulo. E Tarcísio não está satisfeito em colocar no teu trabalhador. Agora ele quer privatizar as linhas 11, 12 e 13 da CPTM em São Paulo. O processo de sucateamento e de vender o serviço público para pouquíssimos empresários que bancaram a campanha do Tarcísio ganhem dinheiro continua fervoroso. Até porque é sempre a mesma coisa, assim como foi feita com a Sabesp. Privatizou, piorou a entrega do serviço, aumentou a tarifa e a mesma coisa vem acontecendo com o transporte público em São Paulo. E pior, vende a preço de banana. Tarcísio precisa responder criminalmente e sofreu um processo de cassação imediatamente. Fora Tarcísio.